Farei uma aula curta para te ensinar 3 princípios básicos para que você possa criar cosméticos magnéticos usando óleos essenciais e, óbvio, bases naturais. Esse material que eu estou apresentando aqui para você, você vai poder baixar ele nesse botão que está embaixo desse vídeo aqui nessa página. Mas segue aqui comigo, que eu quero te passar algumas informações bem importantes. Aí, não estava aparecendo aqui para mim. Bom, então, 3 princípios para transformar óleos essenciais em cosméticos magnéticos. Sem perder tempo, aqui depois você vai saber um pouquinho mais sobre mim, eu vou passar essa parte, dar uma lidinha para ver se você se conecta com o que eu tenho para te trazer. Então, o primeiro princípio é a segurança, tá? Essa é a base para a excelência, porque você corre menos riscos das pessoas que comprarem seus cosméticos terem reações adversas. E a gente tem alguns pilares para utilizar em relação a isso. Então, dentro da segurança, tá? Então, primeira coisa que você precisa entender é sobre diluição. A gente vai usar sempre as diluições mínimas. Por quê? Porque você não tem controle sobre a pessoa que está comprando o cosmético que você vai criar. Você pode criar cosméticos personalizados, mas isso é um up, isso é um a mais. Aqui a gente está falando do geral, de você ter no seu espaço clínico, se você faz atendimentos presenciais, ter para oferecer no final do seu atendimento online ou até fazer parcerias com lojas de produtos naturais. Hoje, com a mudança na legislação que a gente teve agora em junho, é possível a produção de cosméticos artesanais, que até pouco tempo atrás não era. Isso não está 100% regulamentado, mas logo, logo vai estar, e a gente já não está mais na ilegalidade se começar a fazer esse tipo de venda, tá bom? Então, por que usar óleos essenciais na diluição adequada? Para diminuir a chance de causar irritação na pele, para garantir a eficácia, para diminuir a chance de ter sensibilização ou qualquer outro tipo de reação adversa, tá? Onde a gente vai diluir esse óleo essencial? Em um óleo vegetal graxo, de boa qualidade, extra virgem, prensado a frio, ou em bases naturais, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouquinho, tá? Então, eu coloquei aqui algumas regras gerais de diluição, de 0,5% para face, criança, idosos, pessoas com pele sensível e cabelo. Aqui tem o que é essa diluição, é uma gota para 10 ml, tá? De óleo carreador. De 2 a 3% corporal geral, a gente pode usar até 1% que tem eficácia também. E aí vai ser de 2 a 6 gotas de óleo essencial para 10 ml de base e 5% para aplicações pontuais em áreas específicas, uma gordura localizada, uma área de estria, quando a gente pensa em estética, né? Mas que seja uma mancha, uma coisa mais específica, tá? E aí a gente vai calculando sempre a partir de que 0,5% é uma gota, e aí você vai calculando usando regra de 3, tá bom? Assim você vai garantir absorção segura, diminui a chance de ter qualquer reação adversa, melhora a eficácia dos óleos essenciais e aumenta os benefícios terapêuticos que o cliente vai ter, tá bom? Outra coisa é ter o cuidado de evitar óleos essenciais que são fotossensíveis na sua formulação. Por quê? Porque a gente não tem controle também do quanto a pessoa vai se expor ao sol utilizando esses cosméticos. Então, principalmente os óleos cítricos, tá? A gente tem alguns outros óleos que não são cítricos, mas de uma forma geral, os cítricos prensados a frio, extraídos da casca dos frutos cítricos, como bergamota, limão, laranja, laranja amarga, tá? Laranja doce não mancha. Toranja, que é a grapefruit, mandarina. A mandarina também não tem furando cumarina e nem a tangerina. Então, você precisa observar se tem furando cumarina. Um adendo aqui, laranja doce não tem furando cumarina. Laranja selvagem tem, tá? Então, para quem usa dessa marca que vende laranja selvagem, cuidado, porque você pode manchar a pele das pessoas. Então, esses compostos, eles reagem com a luz ultravioleta, causando manchas na pele. E o que você vai fazer? Você vai procurar usar
os óleos na medida de segurança que é possível utilizar sem queimar, e aí cada óleo cítrico tem uma quantidade específica de gotas, ou usar óleos LFC, que são livres de furano cumarinas, como, por exemplo, a gente tem bergamota LFC, limão LFC, ou ainda que sejam destilados, ao invés de serem prensados a frio. Se não for dessa forma, se você for vender, for precisar que a pessoa utilize algum desses óleos, principalmente pensando na estética, que é o nosso foco aqui, oriente sua cliente para evitar a exposição solar por pelo menos 12 horas após a aplicação desses cosméticos, tá? Mas é super evitável, a gente tem óleos que substituem. Os óleos cítricos na estética, eles não têm, assim, uma grande chamada de eficácia. A gente tem outros óleos que funcionam muito melhor, mas muitas vezes a gente quer trazer um pouco da energia, da luz do sol que eles trazem para o cosmético, para trazer essa sensação, porque a gente trata a parte terapêutica também, então tem que ter esse tipo de cuidado. E o terceiro ponto que eu falei que a gente ia falar um pouco mais à frente são as bases neutras de qualidade, tá? Não adianta usar bases que tenham parabenos, petrolatos, sulfatos e fragrâncias sintéticas, porque eles vão inutilizar a porção viva do óleo essencial e eles vão obliterar a pele, impedindo a absorção do óleo essencial. Creme Nivea, pode olhar na composição química, se tiver qualquer um desses componentes, você vai estar jogando óleo essencial fora. O que é o ideal? Usar óleos vegetais puros, extra virgem, pensados a frio, como esses que estão aqui, cremes neutros e géis de aloe vera, né, gel de babosa, são excelentes opções que complementam a ação, tá? Aqui. Então, cuidado com isso, porque senão você usa um óleo essencial de qualidade que não é barato e a pessoa não tem resultado, porque você utilizou uma base que não é adequada. Certo? Segundo pilar, extremamente importante também, segundo princípio, a sinergia. As pessoas compram as coisas pelo cheiro, então não adianta você pensar só na parte de função estética, esses óleos vão ser ótimos para essa função, mas quando você inala, é ruim, não é agradável. Vou dar um exemplo, tá? Um óleo que eu gosto muito de usar na estética é o Wintergreen. Ele é quase 100% composto de ácido salicílico, que se usa muito na estética por causa da renovação celular, mas ele tem um cheiro de remédio. Então, para você usar numa formulação que vai ser vendida, precisa usar alguns óleos, e aí a gente usa a perfumaria, a pirâmide olfativa como base, pensando em algo que seja vendável, porque lembra que as pessoas compram, elas cheiram, né? Elas compram pelo cheiro, tá bom? Então vamos explorar um pouquinho isso daqui. Essa arte de combinar, e aqui a gente precisa pensar assim, eu posso potencializar um cosmético usando óleos essenciais que têm funções diferentes, que se complementam, ou quando eu quero trazer, trocar um pouco ali aquela formulação, principalmente quando é mais personalizado. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu uso em mim, o meu hidratante, há uns 8 anos, são feitos por mim com óleos essenciais. E eu tenho um melasma, né? Apesar de eu estar agora usando não é nem uma base, eu uso esse bastão Olly com protetor solar, porque ele tem uma alta cobertura, ele tem componentes que são interessantes, mas antes dele eu sempre passo um hidratante, e eu tenho uma tendência a ter melasma aqui nessa região, né? Que vocês conseguem ver aqui, já tá quase, não tem. Então, eu vou trocando o óleo essencial. Eu uso sempre 3 óleos quando eu faço um creme base facial. Lembra que a gente olhou ali atrás? A indicação de concentração é 0,5%? Então, eu faço 30 gramas, e aí eu coloco nesses tubinhos aqui, e ponho 3 óleos essenciais. Então, eu vou alternando os óleos que atuam nas manchas, que vão atuar na flacidez. Por que eu faço isso? Porque a pele acostuma? Não, porque apesar de óleos diferentes serem indicados para uma mesma finalidade, a gente tem uma composição química de cada um deles também diferente. Então, esses componentes eles vão agir de forma diferente, estimulando a pele de forma diferente. Então, é por isso que eu troco, tá bom? Para aproveitar mais, aproveitar melhor. Bom,
Então, primeira coisa é entender um pouco das notas olfativas, tá? Rapidamente aqui, a gente tem notas de topo, que é o primeiro cheiro, o primeiro aroma, que qualquer coisa que tenha cheiro a gente sente quando abre. Normalmente a gente vai usar aqui os óleos cítricos, né? Alguns óleos que são mais voláteis, que evaporam mais rápido e que vão trazer uma sensação de frescor, de alegria, de vitalidade. A gente tem as notas de coração ou de corpo, que realmente formam ali a sinergia. E aqui, rapidamente, a gente tem os aromas de flores, a gente tem alguns aromas verdes também. Então, aqui tem alguns exemplos. E as notas de base ou de fundo são as que vão, além de aumentar o tempo de absorção, elas também, aumentar o tempo de absorção, de fixação, desculpem, porque são menos voláteis, elas evaporam menos, com mais lentidão, elas também vão ajudar esse aroma a ficar mais interessante, além de durar mais tempo, no sentido, esqueci a palavra que eu queria falar, mais elegante mesmo. Eleva o patamar do seu cosmético, tá? E vão ajudar a fixar esse aroma na pele. Então, trazem isso aqui, profundidade e estabilidade à sinergia. Então, aqui a gente tem os óleos amadeirados, os óleos resina, né, o sândalo, cedro, vetiver, patchouli, né? Uma sinergia equilibrada geralmente combina óleos das 3 notas, criando uma fragrância mais complexa e mais duradoura. Nem sempre a gente vai conseguir usar as 3 notas, tá? Muitas vezes, os cosméticos, a gente não vai ter a nota de topo, mas a gente tem ali mais uma de coração, tá bom? Então, entende aqui que a gente vai levar em conta a necessidade ou a estética, ou o objetivo final que você tem em relação àquele cosmético, e aí você começa a pensar nos óleos que são indicados para aquilo ali e vai juntando de acordo com a pirâmide olfativa também. Então, aqui tem até um exemplo tem 3 sinergias, eu vou falar aqui a primeira, uma sinergia regeneradora e que traga equilíbrio para a pele madura. E aqui, quando a gente coloca aqui 6 gotas, eu estou pensando em preparar mais ou menos 30 ml, né? Que pode ser aquele frasquinho igual esse que está na imagem aqui, que é um frasco tipo de floral, de floral mesmo, né? Sim, esse aqui é transparente, meio jateado ali. Então, aqui, ó, 3 gotas de lavanda, 2 gotas de gerânio, tá vendo? Não tem nota de topo. Eu tenho aqui 5 óleos essenciais, 5 gotas de óleo essencial floral, que é a nota de coração, e aqui uma gota de sândalo, que é a nota base. Então, além disso, o gerânio, ele é um óleo que equilibra, ajuda a equilibrar a oleosidade da pele. O sândalo, ele é regenerador, preenchendo as fissuras, na pele mais madura, as rugas, as linhas. E a lavanda, ela é um equilibrador, regenerador celular, anti-inflamatório. Então, assim, vai atuar lindamente esses 3 óleos juntos. O aroma aqui vai ficar um aroma chique e você vai ter eficácia com um aroma agradável. Da mesma coisa aqui, a gente tem uma sugestão para cabelo. Aqui, para estimular o crescimento, né, e melhorar a qualidade do couro cabeludo. Então, 3 gotas de alecrim, 2 de hortelã-pimenta e 1 gota de cedro. Então, aqui é uma sinergia que vai auxiliar na queda, estimular o crescimento e na oleosidade. Se for um cabelo muito seco, não dá para usar esses óleos aqui, porque principalmente o alecrim e o hortelã-pimenta, eles vão dar uma enxugada ali, né, para quando tem coceira, assim, é bem indicado, e aí isso pode ser usado em óleo vegetal, pode ser usado em uma base líquida para shampoo, tá? E essa outra aqui é uma sinergia para corpo, você pode diluir também no óleo vegetal ou num creme base neutro, e aqui a gente tem o cipreste, que vai estimular colágeno, elastina, vai ajudar na tonificação mesmo da pele, a pimenta rosa também, que é um antioxidante bem potente, e o vetiver, que vai atuar nesse preenchimento, tá? Um adendo aqui, só o óleo vegetal puro, extra virgem, prensado a frio, ele já tem uma capacidade de regeneração celular. Esses dias eu fiz um review com o teste de um óleo de amêndoas que a Harmonie começou a vender há pouco tempo. Eu achei fantástica a absorção e a regeneração instantânea que ele causa na pele. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado de onde vai comprar, porque óleos vegetais são muito adulterados também, tá bom? E aí, como que a gente faz isso, né? Para criar sinergias únicas. Começa sempre com um objetivo. Então, como eu falei, o que eu quero com esse
cosmético com essa sinergia que eu tô criando. Começa a criar pequenas quantidades. Na perfumaria a gente faz isso, a gente pinga num papel olfativo, ou usa já diluindo a 10% e vai pingando num frasquinho de vidro, e aí você vai sentindo o aroma para ver se fica ok. Você não vai preparar 1 quilo de creme corporal, tacar os óleos essenciais lá sem fazer um teste antes, ver se o cheiro vai ficar interessante ou não, tá? Quando eu tinha uma marca de cosméticos com uma amiga, com 2 amigas, a gente tinha um creme que dava muito bom. Era um creme de mãos, mas servia para o corpo inteiro, que a gente usava lavanda, copaíba e melaleuca. E aí a gente foi ajustando as quantidades para ficar mais agradável sensorialmente, aromaticamente, e tinha muita saída, dá muito resultado. Confia na sua intuição, tá? Então, assim, a perfumaria, ela é uma arte, né? A aromaterapia aqui, a perfumaria botânica, ela fica mesclada com a aromaterapia. Então, você fez uma sinergia. Ai, ficou bom, mas será que se eu colocar tal óleo, que é ótimo na parte estética, vai ficar melhor? Testa. Se não ficar bom, qual que é a dica que eu vou passar para você daqui a pouco já? Anota tudo, porque aí você vai saber qual é a formulação. Aqui, né? Anote suas fórmulas. Então, assim, primeiro é a intuição. Tá bom? Permite ser criativo e experimentar combinações inusitadas. Anote suas fórmulas, tenha um registro das sinergias, coloque as gotas, as proporções, resultados que você teve. E uma dica de perfumista, assim, ó, que essa vale milhões. Faça sempre a lápis as suas anotações. Por quê? Porque se cair álcool ou óleo vegetal em cima do papel, quando você estiver criando, você não perde. A caneta borra tudo. E por último, né, o último princípio é o seu toque pessoal, a assinatura terapêutica, que é o que vai diferenciar o seu cosmético de qualquer outro cosmético natural, é o que vai encantar a sua cliente e fidelizar também ela na sua cosmetologia. Então, ali você vai ter a sua visão, o seu propósito, o seu método terapêutico também vai estar ali marcado nos seus cosméticos naturais. Isso faz com que a sua cliente leve não apenas um produto, mas um prolongamento da sua terapia. A ideia é que você continue presente na casa dela, mesmo quando ela não está com você, e ela possa também mostrar isso para outras pessoas, presentear outras pessoas. Isso pode ser uma forma de você ter clientes também, receber clientes a partir dos seus cosméticos naturais, né? Um ciclo ali alimentando o outro dentro de um ecossistema de produtos, que é o que faz com que a gente tenha um negócio terapêutico mais saudável. O que é a assinatura terapêutica, né? Então, é sua marca única. Os seus valores, seus conhecimentos, a sua sensibilidade, o que você aplica na sua prática, é o que vai diferenciar você de outros profissionais. Dá uma lidinha aqui no e-book, porque aqui fala um pouquinho mais e talvez tenha mais insights que traga para você, tá bom? Como é que você vai fazer isso, incorporar essa assinatura terapêutica nos seus cosméticos? Você vai selecionar óleos que ressoem com as suas filosofias, que pode ser a cidade específica de cada cliente. Gente, não tem jeito. A gente acaba tendo os nossos queridinhos. Por exemplo, tem uma dificuldade enorme de não indicar bergamota quando eu vou fazer um perfume, ou quando eu recebo uma pessoa que precisa trabalhar autoestima, que está com medo, porque bergamota é bergamota, né, minha gente? Pode ter outras terapeutas que não têm esse amor por ela, mas assim, é difícil para mim não indicá-la. Se você faz perfume, você sabe disso. Por exemplo, se a abordagem é mais relaxante, você vai sempre pensar em colocar nos seus cosméticos algum óleo mais equilibrador. Se você quer trazer mais energia e vivacidade, você pode usar um óleo cítrico, como eu falei no início, pensando nessa energia da luz do sol, ou no hortelã, no alecrim, que vai trazer isso, tá? Pense sempre na intenção da formulação, então você vai pensar com a parte terapêutica. A partir de hoje, se até hoje você pensava só na parte estética, lembra que não dá para separar isso do óleo essencial. Ele vai ter ação física, ele vai ter ação emocional e ele vai ter ação vibracional na psicoaromaterapia. Então não adianta eu querer usar hortelã-pimenta no shampoo para melhorar a oleosidade, diminuir a coceira e não lembrar que ele vai liberar emoções guardadas, mesmo que seja só naquele momento que a cliente vai estar lavando o cabelo. Leve isso em consideração também, tá? Muitas vezes esse ingrediente invisível é o que faz toda a diferença. Outra coisa, o nome, dê nomes que tenham a ver com você, seja criativa, não tenha medo, tem marcas fantásticas de cosméticos naturais.
que dá para você se inspirar por aí, procura no Instagram, no Pinterest, no TikTok, que acredito que você vai achar, assim, muita coisa sendo feita, sendo criada, e, assim, coisas maravilhosas. O ano passado, eu fiz uma oficina de home spray para as minhas alunas. E aí eu comecei a pesquisar e montei uma pasta no Pinterest justamente com ideias de embalagens, de apresentações diferentes. Gente, é um mundo que tem muita coisa para a gente se inspirar. Escolha um que tenha mais a ver com você, desenvolva uma linha e siga, tá bom? Você vai, tudo vai comunicar. Ah, eu gosto mais de couro, então dá para você mandar fazer as coisas em couro. Não, eu gosto das coisas mais ecológicas, então vai ser tipo, material reciclado. Quando eu tinha pimenta rosa com as minhas amigas, a gente procurava o máximo coisas que davam para ser reutilizadas ou recicladas ou biocompostadas. E aí vai muito de cada uma de vocês. Tá? Você pode ter uma mensagem personalizada com QR Code ou um cartão no produto, liberando um e-book, uma aula, uma mensagem explicando a intenção por trás daquele cosmético, sugerindo rituais de uso. Então, você pode gravar aulas também e colocar o link do YouTube, lá o QR Code no cartãozinho do seu cosmético, assim, ó. Dá para trazer e trazer dessa forma, levar seu conhecimento, se você quiser ensinar, enfim, você pode juntar tudo isso e reforçar cada vez mais a sua marca, o seu branding, o seu ecossistema de produtos aí, tá bom? Se você vende um óleo facial, você pode ensinar as técnicas de massagem, pode estar acompanhado de uma afirmação positiva. Imagina um óleo, uma sinergia com jojoba, rosa, jasmim, né? Tanto de que vai trabalhar a autoestima dessa mulher, você pode associar tudo isso, tá bom? Então, pense na sua visão terapêutica. Isso aqui já foi, ficou duplicado, gente, essa página. Eu vou tirar para vocês poderem baixar ela sem essa duplicação, tá bom? Aqui eu tenho um pequeno resumo com alguns óleos essenciais que podem ser utilizados na estética e um convite para você aqui, para dar o próximo passo no workshop Sinergia da Beleza. Nesse workshop eu te ensino a criar um kit essencial de cosméticos, shampoo, condicionador e creme corporal, com uma aula com óleos essenciais na cosmética. Eu vou liberar de presente para vocês também a oficina de home spray que eu comentei. Dentro dela tem uma aula sobre a pirâmide olfativa e as notas olfativas e uma fórmula exclusiva de desodorante natural que eu estou liberando, tá bom? Para você se inscrever, você pode clicar nessa página que você está vendo o vídeo, aqui do meu lado, tem um linkzinho ali que você pode clicar, ou aqui nesse e-book, depois que você baixar, você clicando aqui em cima, vai abrir o link para você. Tenho certeza que você vai aproveitar, que você vai conseguir colocar em prática, com todas as informações de embalagem e de venda, para que você possa começar a criar nesse mundo maravilhoso aí da cosmética natural. Qualquer coisa, dúvida que você tiver, pode ir lá no meu direct no Instagram, Marcela G. Navarrete, vou deixar ele aqui embaixo também na página, e a gente se encontra no workshop. Até mais!